queridos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus aqui nessa noite? Glórias a Deus. Quero aproveitar o momento em que os irmãos ainda estão em pé. Por gentileza, você que trouxe sua Bíblia, ou o exemplar da Bíblia Sagrada, abra ela comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas. Lucas, no seu capítulo de número 22, iremos nessa noite fazer uma leitura a partir do versículo de número 7. Enquanto os irmãos procuram e localizam a referência bíblica, em minhas primeiras palavras eu quero nessa noite externar a Deus a minha gratidão por mais essa oportunidade e privilégio de estar retornando a esta casa de oração, para juntamente com todos os irmãos adorar e prestar culto de adoração a Deus aqui nessa noite. Quero ser grato a Deus pela vida do nosso amigo, pastor Rogério, que nos estendeu esse convite. Deus abençoe, pastor, sua vida, sua casa, sua família e o seu ministério. E a todos os irmãos e amigos que temos aqui nesta casa. Capítulo 22 do livro de Lucas e o versículo 7. Quem encontrou, repita amém. Amém. O versículo 7, ele está escrito assim: Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse: Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando o cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento que hei de comer a Páscoa juntamente com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo, eles acharam como lhe havia dito. Assim prepararam a Páscoa, e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que eu padeça, porque vos digo que não comereis até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: Tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu, e deu-lhes isto, dizendo: Isto é o meu corpo, que é por vós dado, fazei isto em memória de mim. Amém? Quem pode se assentar, fique à vontade, por gentileza. Queridos irmãos e irmãs, Igreja do Senhor reunida aqui nessa noite, eu glorifico a Deus por mais esta oportunidade e por esse privilégio que o Senhor tem nos concedido de mais uma vez estarmos em sua presença, e na oportunidade de mais uma vez ocupar a Santa Tribuna para fazermos o uso e a exposição da bendita Palavra de Deus. E nesta oportunidade que aqui estamos, o Senhor Deus, Ele nos preparou uma leitura de sua palavra, que de fato é um texto
texto conhecido de todos os irmãos e de toda a igreja que está reunida aqui nessa noite. Estamos aqui, de fato, em um culto que está sendo realizado, que é um culto literalmente memorial ou memorável para nós. É um culto onde celebramos algo que a Bíblia nos deu como mandamento e também como uma ordenança, que é chamado de Santa Ceia. Quando a gente observa a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que o Espírito Santo, ele inspirou alguns autores para deixar uma literatura escrita, registrada e comprovada acerca do que Jesus ele fez e acerca do que Jesus ele tanto efetuou e ensinou. E um desses autores que o Espírito Santo ele vai inspirar é a pessoa do médico amado, que tem por nome de Lucas. Observe bem que Lucas, além dele ser o autor do terceiro evangelho para falar de Cristo segundo a sua narrativa, ele também é autor do quarto ou do quinto livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Observe bem que Lucas ele não era discípulo, Lucas ele não era apóstolo. A única coisa que a Bíblia vai deixar clara e registrada a todos nós é que Lucas, ele era médico. Além de ser médico, ele também era um homem que se importava de deixar um tratado, uma documentação, juntamente com outro homem por nome de Teófilo, que ele vai aparecer no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Literalmente, ele se importou em juntar-se com Teófilo para deixar tudo registrado, o que Jesus tanto fez e tanto efetuou. Só que quando Lucas ele deixa isso registrado, enfático nas escrituras, por ele ser um médico, por ele ser um doutor, a sua linguagem ela não é uma linguagem rasa, ela não é uma linguagem literalmente neófita, não, ele vai a fundo, ele vai deixar tudo escrito dentro da história de forma minuciosa. E quando ele se trata em falar de Jesus, ele não vai se ater, ele não vai se limitar em tratar de detalhes mínimos que aconteceu no ministério de Jesus, tanto no seu ministério, em questão do nascimento, sua vida, e também da sua morte e da sua ressurreição. E o capítulo 22, Lucas ele vai começar a narrar literalmente duas situações que aconteceram antes que Jesus ele fosse preso, encarcerado, para passar pelo processo do martírio, passar pelo processo da cruz e consumar o seu propósito aqui na terra. A primeira situação que Lucas ele vai narrar no capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 6, que os homens, os escribas, os líderes religiosos daquela época, eles começam a arquitetar um plano para matar Jesus, ou para tirar a sua vida. Por quê? Porque Jesus, ele não veio simplesmente para pregar ou anunciar simplesmente o reino de Deus. Não, a sua pregação, a sua fala, literalmente incomoda um poder que havia naquele tempo, além do poderio militar romano, era o poder religioso. E o sistema religioso, pela pregação de Jesus que confrontava, ela literalmente incomodou o sistema. De tal maneira que agora esses homens estão fazendo um plano concreto para tirar a vida de Jesus. E Lucas ele não deixa de narrar isso, ele narra de uma forma concisa e de uma forma precisa. Quando Lucas ele narra isso, ele vai nos mostrar a partir do versículo de número 7, que
o final do ministério de Jesus estava chegando, o momento do ministério do Nazareno estava terminando. Só que antes que Jesus ele terminasse a sua fala ou o seu ministério, a Bíblia vai dizer que Lucas ele vai narrar que Jesus ele queria ter o seu último momento com seus discípulos. E qual é o último momento que Lucas narra que Jesus ele queria ter com seus discípulos? Como pastor Felipe, o Senhor está dizendo que Jesus ele queria ter o último momento com os seus discípulos. O texto é muito claro nos versículos que nós lemos, em que o próprio Jesus ele diz: eu ansiei, eu esperei muito tempo para chegar a este momento convosco, para estar juntamente com vocês a essa mesa e a esse momento de comunhão. Só que Lucas ele não queima, ele não ultrapassa a etapa, ele vai contar, ele vai narrar até o momento da mesa o que aconteceu. Então a Bíblia vai dizer que Lucas vai dizer que a festa dos pães asmos, ou em algumas traduções em Bíblias diferentes dos irmãos, vai dizer pão sem fermento, estava chegando. Então Jesus ele teve uma preocupação de olhar para os seus discípulos e dizer: olha, aonde nós vamos comemorar o nosso último momento de comunhão, que é a Páscoa, o momento da ceia. Quando a gente observa Jesus ele falar isso, dialogar isso com os discípulos, igreja, nós vamos entender aqui dentro do texto uma verdade muito clara, qual Jesus ele nos mostra no texto e na escritura que a ceia não era simplesmente o momento de se assentar à mesa, pegar o cálice, pegar o pão, não. Isso estava muito mais além de uma visão humana, de uma visão natural. Jesus estava dizendo que a ceia era um momento de comunhão. E desculpe a minha fala com franqueza, para mim começar a aplicar isso dentro da escritura. Irmãos, nunca haverá ceia, nunca haverá celebração nenhuma, se não andarmos pelo caminho da comunhão. O que a igreja mais necessita, pastor Felipe, em qualquer momento, em qualquer trabalho que ela vai desempenhar diante de Deus e diante da sua obra, ou qualquer tipo de trabalho, aleluia, seja qualquer culto ou qualquer tipo de departamento, ela precisa de antemão colocar à frente de tudo a comunhão literalmente com Deus. O que nos falta? Às vezes, pastor, para entender não só o contexto e o contexto espiritual, nos falta o senso da comunhão. Porque às vezes nós louvamos, irmãos, até pregamos, irmãos, até viemos ao culto, até cantamos louvores a Deus, só que no decorrer da caminhada, pelo cansaço, pela fadiga, pela briga diária do dia a dia, aquela correria ferrenha que temos, às vezes nós perdemos o caminho e o caminhar da comunhão. Mas nessa noite eu quero declarar algo verídico por esta palavra. Deus ainda tem um desejo de ter comunhão com a sua igreja, e a sua igreja é recíproca nisso. Ainda andaremos na comunhão, caminharemos na comunhão, adoraremos a Ele na comunhão. Aleluia. Jesus ele tem desejo, mas não é um desejo só social de estar com os discípulos. Olha, eu desejei muito em estar com você. Eu desejei muito em sentar à mesa e participar desse ato com vocês. Irmãos, isso não é um homem comum que está falando. Isso é o próprio Jesus que está dizendo: eu desejo estar
perto de vocês. Olha, presta atenção no que eu estou pregando. Eu desejo estar com vocês. E Jesus não disse isso só uma vez na Escritura. Eu posso até recitar isso para você glorificar Deus. Ele disse no Evangelho de João, no capítulo 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. O que Jesus estava dizendo? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se eu não tivesse dito antes, eu não voltaria aqui para afirmar: eu estou indo preparar-vos lugar, porque para onde eu estiver, vocês também estarão. Você pode glorificar Deus nessa noite por essa verdade. Só que Jesus, ele foi categórico. Lucas está dizendo, Jesus ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: Pedro, João, vai preparar a Páscoa. Ide, procura um lugar aonde a gente vai preparar e a gente vai se confraternizar. Os discípulos olham para Jesus e vão dizer: mestre, mas e qual lugar? Aonde nós vamos? Quando os discípulos perguntam isso, Jesus olhou e disse, no versículo 10: eis que quando vocês entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem levando o cântaro de água. Segue ele, ou seguiu-o, até a casa em que ele vai entrar. E quando você chegar dentro dessa casa, você vai perguntar ao pai de família: o meu mestre mandou perguntar qual é o local em que ele vai comer a Páscoa, ou comemorar, ou confraternizar com seus discípulos. O pai de família vai te levar a um local grande, por nome de cenáculo. E esse cenáculo não vai estar de qualquer maneira, não. O texto vai dizer: o cenáculo estava mobiliado. O original do cenáculo, aleluia, mobiliado, está dizendo que o local estava preparado. Pastor, me explique melhor esse texto aleluia, e esse versículo. O local já estava preparado, não ia ser preparado, não ia ser arrumado, não ia ser confeccionado. O local já estava preparado. Algumas traduções, a fala de Jesus é essa: ide, porque já está tudo preparado. Pastor, mas a preocupação é aonde? Como vai ser? Como que vai acontecer? Como que vai ser gerado? Como que vai acontecer na minha vida? Abre a tua mente espiritual e pega essa palavra como milagre para a tua vida. Não pergunte como vai ser, como vai acontecer, ou como vai vir, ou como vai abrir, ou como vai... Não pergunte. Eu vim aqui para ser profeta para a tua vida nessa noite. Jesus já liberou uma palavra nessa noite de ceia. Já está tudo preparado. Amanhã, o trabalho, o setor, o documento, a documentação, CNPJ, não importa. Jesus está dizendo: eu já preparei tudo. Já está tudo preparado. Olhe para mim. Jesus disse, não foi eu. Quando vocês chegarem lá, o local já vai estar mobiliado. Aqui nós temos duas vertentes, uma vertente para agora e uma vertente futura. Por que para agora? Porque quando Jesus está no seu ministério, o que ele mais confrontava, o que ele mais se debatia com a multidão e os seus discípulos, era sempre uma frase, que hoje, até mesmo essa frase, ela é uma doença. O que é isso, pastor? Ansiedade. Ansiedade é a doença do amanhã. A depressão é a doença do passado. Tem gente que está preso pelo que foi, pelo que passou.
passou, pelo que já não é mais. Agora tem gente que se preocupa pelo amanhã. E amanhã como vai ser? Eu estou aqui adorando, eu vim no culto de ceia, aleluia, eu estou na comunhão, eu vou pegar o pão daqui a pouco, eu vou beber o cálice. Mas e o amanhã? E o amanhã? E Jesus, no seu ministério, sempre teve essa fala na pregação: o amanhã não é de vocês, o amanhã não é preocupação de vocês, o amanhã é pro aleluia, o amanhã não pertence a vocês. Eu alimento as aves do céu, eu alimento as aves em cada seu ninho. Eles não semeiam, não plantam, não colhem, eu ainda cuido deles. Será que eu não posso cuidar de vocês? O amanhã não pertence a vocês. Aleluia, se alegra nessa noite. O amanhã Ele já preparou para a tua vida. Querido, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus nesse ponto. Alassuri calamaia. Colebarácia. Você pode reclinar a tua cabeça por um minuto, por gentileza? Por gentileza, recline ela, fecha o teu olho. E por gentileza, você pode levantar somente a sua mão direita, igual a do pregador, assim. Oh glória, oh glória. Os discípulos se preocuparam, mas naquele momento da ceia, antes da ceia, Jesus estava dizendo: eu já preparei tudo, pode chegar lá, porque o pai de família vai mostrar o local preparado. Já tem cenáculo, já tem mobília, já tem mesa, já tem candeeiro, já tem pão, já tem... Só faz os preparativos, porque eu já coloquei tudo lá no lugar. A vertente que a gente observa, pastor Rogério, é a vertente atual. Só que quando eu li esse texto na tarde desse dia, meu amigo, aqui existe a segunda vertente. Quando Jesus olha para Pedro e João e disse: ó, quando vocês entrarem na cidade, vocês vão encontrar um homem com cântaro. Acompanhe esse homem. O homem com cântaro, aqui no texto e aqui dentro de uma tipologia, ele tem a representação do Espírito Santo. Por que o Espírito Santo? Porque esse homem está carregando um cântaro de água. E a água, dentro das Escrituras, é um dos maiores simbolismos do Espírito Santo. O Espírito Santo vai guiar vocês até onde vocês vão ir. Oh, glória! O Espírito Santo vai guiar vocês até a casa onde vocês têm que entrar. Aí quando Jesus ele diz, eles vão guiar, e quando vocês chegarem, você pergunta para o pai de família, ele vai te mostrar que o local está preparado. O cenáculo, e detalhe, dentro da cultura, cenáculo não é embaixo, cenáculo é no lugar alto. Até mesmo pela cultura, pastor, ceia nunca se celebrava no local inferior da casa. Ceia se celebrava no local superior da casa, indicando que a verdadeira ceia, a verdadeira comunhão, ela está nos aguardando. Pastor, abre a minha mente para me entender melhor e dar glória. Olhe bem, essa ceia, por isso que essa ceia, o pão, o cálice, é simbólico, meu irmão. A gente vai comer o pão, beber o cálice. O mês que vem vamos voltar aqui novamente, porque é algo simbólico, não é algo transliterário como a igreja romana declarou pelos papas. Não, é algo simbólico. Mas quando nós se encontrarmos com Cristo nos ares, veremos Ele como Ele é e participaremos de uma verdadeira ceia com Ele, na comunhão, na graça, na unção, na bênção e no louvor, na eternidade. Olhe bem, o cenáculo não é embaixo, o cenáculo está em cima. Aí Jesus está dizendo: ide, porque quando vocês chegarem lá, já vai estar tudo preparado. E eles olharam, chegaram lá, meu irmão, e estava tudo preparado. Tudo já estava preparado. Irmão, eu vou falar algo aqui. O céu já está preparado para mim e para você.
vou repetir essa frase porque o Espírito Santo pediu para refletir. O céu já está preparado tanto para mim e tanto para você. E essa noite é uma noite mais verídica para uma comprovação espiritual disso. O céu já está preparado para mim e para você. Não é luta que vai lhe tirar o céu. Não é provação que vai te tirar o céu. Não é dificuldades que vai te tirar o céu. Não é nada que vai te tirar o céu. Eu vim aqui dizer para você, para Satanás e para as provas, para as lutas, para a adversidade, ouvir: o céu já está preparado para nós. Daqui a pouco, irmãos, daqui a pouco nós não estaremos mais aqui. Aliás, pode ser daqui a 2 minutos enquanto eu estou pregando. Aleluia. Pode ser daqui a 5 minutos. Oh, meu Deus. Talvez, pastor Rogério, meu amigo, eu não consiga terminar essa mensagem, meu amigo, pastor Natanael. Jesus, ele pode voltar daqui a pouquinho. Essa é a nossa esperança, irmão. Oh, glória, tem gente chorando, olha para isso. Irmão, essa é a nossa esperança. Chegaram lá e estava tudo preparado. Terminaram de fazer alguns arranjos. Chegou o momento em que Jesus vai chegar até eles e vai dizer: desejei estar com vocês nesse momento. Desejei estar esse momento entre vocês. Só que a fala de Jesus aqui, em questão de desejo, dentro dessa aplicação, não era só a comunhão. Jesus sabia que o ponto de partida estava próximo. E o tempo dele estava terminando. Ele olhou e disse: eu desejei, porque eu vos digo que vocês não vão mais comer. Vocês não vão mais comer até que se cumpra o reino de Deus. Há uma verdade muito interessante aqui, sabe por quê? Porque Jesus aqui na ceia, ele mostra a comunhão, ele mostra a vertente da preparação, e o principal, Jesus, ele mostra na ceia em 2 versículos. Ele diz, olha, versículo 16, porque vos digo que não comereis até que se cumpra o reino de Deus. Outra palavra que Jesus confrontou muita gente, mas não só os discípulos. Mas Jesus confrontou até o próprio Israel. Jesus ele confrontou com essa palavra até o próprio poder político da época. Por que Jesus ele confrontou dentro desse contexto com essa palavra, pastor? Porque Jesus sempre tinha na sua mensagem, na sua pregação, o reino de Deus. O reino de Deus. Por quê? Porque Israel aguardava um rei. E o rei que aparece é totalmente fora da ótica do que eles imaginam. Eles aguardavam um rei em cima de um cavalo branco, com uma carruagem, com um exército, pronto para chegar até a Palestina, expulsar os romanos e restabelecer o reino de Sião. Jesus, quando aparece, ele vem contradizendo tudo isso. Ele não vem em cima de um cavalo branco. Ao contrário, colocam ele em cima de jumentinho que nunca foi usado. E a multidão, mesmo assim, não deixam de aclamar dizendo, Hosana. Aleluia. Não
deixam de aclamar, dizendo, ele é o rei. Ele não vem em cima de um cavalo branco, ele vem em cima de jumentinho. Ele não nasceu em um berço de ouro. Mas do seu nascimento colocam ele dentro de uma manjedoura. Por ele ser tão especial ou vir como um príncipe, líderes poderiam vir prestar homenagem no seu nascimento. Reis, políticos, não. Ao contrário, eu gosto muito dessa mensagem. Ao contrário, não foi reis, políticos, pessoas da elite judaico-romana, não. Pastores. Homens simples e humildes do campo vieram reverenciar ele, porque os anjos anunciaram: nessa noite nasceu um rei lá em Belém. Reverencia ele. Magos que vinham seguindo uma estrela. A estrela que brilhava para o lado oriental veio a ele. Por ser príncipe, ele poderia ter recebido muitos presentes. Ele poderia ter recebido muitas honrarias. Mas esse rei, ele recebeu só 3 presentes do seu nascimento. Ele recebeu ouro. Ele recebeu incenso. E ele recebeu mirra. Quando o mago está dando a mirra na mão de Maria, olha, o presente para o seu filho. Porque ouro é para rei, ele é um rei. Só que quando eu olho para esse vernáculo de rei, pastor Rogério, eu vejo algo muito interessante. Jesus, ele é rei. Jesus não é rei porque ele foi preparado. Jesus não é rei porque ele foi produzido. Ele não teve um mentor ou um tutor para se tornar rei, não. Porque se você olhar e analisar e estudar toda a história da humanidade, entre reis, líderes, imperadores, você vai ver que todos esses homens nasceram e foram preparados para ser rei. Se eu falar de vários reis aqui que se passaram na história, eles foram preparados. Eles não eram rei. Eles nasceram em um trono de sucessão e foram preparados para ser rei. Jesus não foi preparado para ser rei. No ventre de Maria, ele já era rei. Glória, na eternidade, ele já era rei. Todos foram preparados. Jesus não. Ele foi gerado no ventre de Maria sendo rei. Ele cresceu sendo rei. Ele desenvolveu sendo rei. Ele iniciou o ministério sendo rei. Morreu sendo rei. E para completar melhor, ele ressuscitou. E ainda ele é o nosso rei. Maria, toma o ouro porque o ouro é para o rei. No reino dele tem que ter ouro porque ele é rei. Lá vem um segundo mago e dá para Maria o incenso. O teu filho, além de ser rei, Maria, ele vai ser sacerdote. Ele vai purificar o pecado dos pais e dos filhos. E ele vai purificar o pecado de todo Israel. Aleluia. E ele vai ser a luz para Israel. Vem o terceiro presente. A mirra. Quando o mago dá mirra para Maria, o mago está dizendo, olha, diferente dos meus 2 amigos que deram melhores presentes para o teu filho, o seu filho recebeu ouro, recebeu incenso, mas eu estou te dando a mirra. A palavra mirra, ela tem uma prefiguração que quer dizer sofrimento, dor, vitupério, rasgar, doer, atormentar. Quando o mago está dando a mirra para Maria, ele está dizendo, teu filho um dia vai ser rasgado. Teu filho um dia vai ser moído. Teu filho um dia vai ser pisoteado. E se cumpre o que o profeta Isaías disse. E ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa delas e moído por causa das nossas. O teu filho vai ser moído. Ele vai ser rasgado. Uma espada vai transpassar a alma dele.
Esse é o reino. Esse é o rei que recebe os presentes, só que Jesus está falando de um reino que não é daqui. Porque ele mesmo vai declarar, olha, o meu reino, ele não é desse mundo. Eu não tenho nada aqui. Quando Jesus está dizendo que o reino dele não é desse mundo, ele está dizendo, vocês não podem se apegar e almejar em nada que é daqui. Vivemos aqui, crescemos aqui, trabalhamos aqui. Às vezes nós nascemos, crescemos e morremos aqui. Só que crente, coloca uma coisa na tua cabeça: nós não somos daqui. A nossa pátria nos aguarda. Oh, como meu coração arde em falar isso. A nossa pátria nos aguarda. A nossa verdadeira casa que nos é preparada, ela está nos aguardando. Nós não somos daqui. Por quê, pastor? Porque Jesus está dizendo, até que venha o reino. O reino não chegou ainda. O reino, ele está para chegar. Só que Jesus não usa só a vertente do reino para falar que venha. Ele vai olhar e vai dizer, até também que se cumpra o reino de Deus. O que é cumprir o reino de Deus? A palavra cumprir é você estabelecer um trato. É você estabelecer uma ordem. É você estabelecer uma conversa e dizer, não, eu vou cumprir. Porque cumprir está falando de caráter, cumprir está falando de palavra. E quando Jesus está falando de cumprir, isso daqui era algo muito notório dentro da própria cultura, porque a troca, o comércio, os negócios eram feitos à base do cumprir. Você vai cumprir, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nós vamos cumprir. Você cumpre a sua parte e eu vou cumprir. Então isso era peculiar dentro da cultura. Só que cumprir está falando de honra. Cumprir está falando do caráter, da palavra. O que é cumprir? É quando eu recebo algo e Deus olha para mim e diz, eu estou lhe dando algo e eu quero que você cumpra isso. Cumprir o reino é entender que Deus estabeleceu algo em mim para ser feito através de mim e para ser feito por mim. E não adianta eu querer correr, não adianta eu querer fugir, não adianta eu querer me esconder. Desculpe a minha franqueza, mas eu preciso aplicar essa palavra na íntegra. Você precisa cumprir o reino. Como? Estabelecendo e fazendo aquilo que Deus entregou nas tuas mãos. O Senhor entregou algo a você. O Senhor estabeleceu algo a você. Cumprir o reino está falando cumprir a sua parte. Porque Deus sempre vai exercer a parte dele, a vontade dele. Agora cabe a mim, cabe a você. E não adianta, queridos e queridas, a gente chegar até o ponto de querer cobrar a Deus, sendo que eu não cumpri. E muita gente vai chegar até a porta e vai ver a porta fechada. Não é porque pecou, não é porque prevaricou. Não, irmão, simplesmente vão olhar para ele e vai dizer, olha, você não cumpriu. Eu te chamei, eu te escolhi. Entre tanta gente, eu lhe presenteei com algo e você não cumpriu. Sabe por quê? Porque a nossa oração, como novo convertido, às vezes é essa: Senhor, eu quero.
Senhor, me usa. Senhor, executa a tua vontade. Senhor, cumpra a tua vontade em mim. Só que a gente tem que entender que para que Deus ele cumpra a vontade dele em mim, eu tenho que cumprir um reino. É uma via de mão dupla. Não adianta eu não querer dar nada para Deus e querer receber tudo de Deus. E a gente vive dentro desse dilema. As pessoas às vezes estão até mesmo embaraçadas emocionalmente falando, em crises espirituais, porque Deus ele está dizendo, cumpra, eu vou fazer, cumpra, eu vou realizar. Só que Deus ele não é aquele ser que faz barganha. Ele quer que você cumpra, porque cumprimento está falando de palavra, eu quero, eu vou fazer. E se você deu a sua palavra, você vai cumprir diante de Deus. Isso não há lógica. Não há para onde correr. Jesus, ele foi muito categórico em dizer, eu tenho que fazer, para que se cumpra a lei e os... Se Jesus, ele cumpriu o reino, talvez você não vai dar glória nisso, mas amém. Se Jesus cumpriu o reino, por que eu não vou cumprir o reino? Porque João Batista não queria batizá-lo, e Jesus disse, não, me batiza, porque tudo tem que estar na ordem. Eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que cumprir os profetas, eu tenho que passar pelo Jordão, eu tenho que passar pela água, eu tenho que ser modelo, eu tenho que ser exemplo. Quem olhar para mim vai dizer, não, ele cumpriu a lei. Tudo dentro da lei ele cumpriu. E para que Jesus cumpriu, pastor? Para ele mostrar o que é reino. Para ele mostrar que o reino de Deus não é brincadeira, como muita gente imagina. Perdoa a minha fala, mas eu preciso aplicar isso. O reino de Deus não é brincadeira. Hoje eu faço, amanhã não faço. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu venho e amanhã... Jesus está dizendo, você se sentou à mesa, então deixe o reino de Deus cumprir-se na sua vida. Faça a tua parte, execute a obra de Deus naquilo que Ele te outorgou e te chamou. Por que Jesus ele se coloca como modelo? Porque ele quer cumprir e mostrar o reino de Deus. A ideia da pregação de Jesus é mostrar o reino. E reino é cumprir. Reino é você abrir a boca para Deus e dizer, Senhor, conta comigo, e Deus olhar para você e dizer, vou contar contigo. Para que se cumpra o reino de Deus. O versículo 18, Jesus vai dizer, olha, vocês não beberão mais do fruto da vide, até que venha. Aprenda numa conjugação espiritual, que o reino só vem quando ele é cumprido. O que é cumprir? Compromisso. O Senhor só aparece na história quando primeiro alguém exerce compromisso. Por que Deus não apareceu ainda? Porque alguém não cumpriu. Alguém não entrou na brecha. Alguém não se colocou na posição ainda. Mas quando o reino de Deus é cumprido, automaticamente o reino de Deus vem. O que João Batista disse, ó? É chegado o reino de Deus. Jesus está dizendo, até que ele venha completamente. E eu tenho uma palavra nessa noite para você. O reino de Deus está chegando até a nós. Jesus faz todo esse sermão. E a Bíblia diz agora que Jesus ele vai tomar o cálice. O cálice da graça. Cálice. Representação de um novo testamento. Para alguns, uma nova aliança. Só que no ato da ceia, Jesus agora no seu posicionamento, ele vai dizer, olha, então ele tomando o pão. E havendo dado graças, o partiu.
por que alguns têm essa certa curiosidade? Até mesmo eu, quando estava um dia lecionando na escola bíblica, perguntaram para mim: pastor, por que o pão ele é partido? Alguns vão ter uma ideia de multiplicação. Repartiu, porque nos milagres que Jesus efetua, o pão é repartido e o pão automaticamente é multiplicado. Só que o contexto aqui é totalmente diferente dos milagres. Pão repartido. Dentro da cultura judaica, o único que tinha o direito de repartir o pão era o pai de família e era o dono da casa. Por quê? Porque ele tinha uma qualidade. Qual era a qualidade do pai de família e do dono da casa? Ele era provedor. Por que provedor? Porque era ele que saía no dia a dia para trabalhar, enquanto a esposa e filhos ficavam em casa. Ele ia para o campo, ele ia para a cidade, ele ia trabalhar e ele ia prover o sustento diário e o pão para a sua família. Ele era o único que podia partir o pão. Jesus, ele vai até a mesa, ele pega o pão e ele reparte. E dá graça. Dar graça, ele está agradecendo, só que o ato de agradecer não é simplesmente pelo fato daquela comunhão, não. Ele está agradecendo ao Pai pela oportunidade divina que ele teve. Qual? Qual a oportunidade que Jesus teve? De ser o provedor. Quando ele levanta o pão e parte ele está dizendo aos seus discípulos: eu agradeço ao meu Pai por ter me enviado, por ter me vocacionado e por ter me dado o direito de ser provedor para a vida de todos vocês. Provedor. Quando Jesus está partindo o pão, indicando que ele é o provedor, isso ele está indicando que ele é o provedor de tudo, de todas as coisas, e do principal, ele é o provedor da salvação. Porque ele foi o único que proveu oportunidade para quem não merecia. Ele foi o único que proveu perdão para quem não merecia perdão. Ele foi o único que proveu oportunidade para quem não merecia oportunidade. E ele foi o único que foi no Gólgota e disse: Pai, eu vou prover a salvação. E o maior fruto da provisão é a minha vida. É a sua vida. É a nossa vida. E é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite glorificando a Ele. Quando Ele está partindo o pão, Ele está indicando que ceia não é só lugar de comunhão. Ceia não é só lugar que tudo que nós entendemos já está preparado. Ceia não é simplesmente só para revelar o reino. Ceia é um lugar de provisão. Não sei qual é o tipo de provisão que você precisa. Se é na casa, se é na família, se é na tua vida conjugal ou sentimental, ou se é na tua saúde. Talvez você pegou um exame, um diagnóstico, uma prescrição essa semana e o médico disse: olha, você está com algo tal. E Jesus te trouxe nessa noite de ceia, mediante a pregação dessa palavra, para lhe dizer: eu ainda posso prover na sua vida. Eu ainda posso prover na tua história. O Senhor está dizendo de uma forma clara: eu estou repartindo o pão, tanto para o lado direito e esquerdo. O que é isso? Eu estou provendo em todas as áreas da tua vida.
Oh, glória, eu ouvi um glória a Deus. Eu estou provendo para a tua vida. Eu estou provendo para a tua, eu estou provendo para ele manda eu dizer para essa igreja, eu sou provedor para essa igreja hoje. Eu sou provedor para este povo hoje. Eu estou repartindo, não é só o pão da ceia. Eu estou tendo provisão. Eu ainda sou o Deus da provisão. Você precisa entender algo. Eu termino. Você precisa entender algo. Claro e convicto. Jesus, quando parte o pão, Ele está dizendo, Ele está nos mostrando através das Escrituras, que naquele momento final, mesmo sendo final, Ele era o único que poderia fazer acontecer e poderia fazer. É o final, mas Jesus está dizendo, eu sou o único ainda que posso fazer. Terminou, mas eu ainda tenho controle na minha mão, eu ainda posso fazer. Daqui a pouco eu vou ser crucificado, vou ser apedrejado, daqui a pouco eu vou ser vituperado, daqui a pouco eu vou ser humilhado, mas eu ainda tenho poder de fazer e de trazer alegria para vocês. Com a permissão do nosso pastor nessa noite, eu queria que você se colocasse sobre os pés nessa noite. Aleluia. O último ponto dessa mensagem é claro para a tua vida. Ele ainda é a provisão para a tua vida. Eu queria que você reclinasse a sua cabeça nessa noite. E eu quero terminar esse sermão fazendo uma oração. Uma oração. Oh, glória. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei como é que está a tua alma. Eu não sei como é que está a tua vida nessa noite. Mas eu quero orar pela tua vida, você que estava de coração aberto durante essa palavra e recebeu esta palavra. Oh, reclina a tua cabeça, fecha os seus olhos e levante por gentileza as tuas mãos nessa noite. Senhor, nós entramos na tua presença nessa noite. Isso. Ah, Senhor, há tantos corações aqui preocupados e preocupadas, há tantas pessoas aqui que estão apreensivas, ouvir a tua palavra, mas ainda estão preocupadas, Senhor. Mas, Senhor, pelo poder da pregação da tua palavra, pela exposição da mesma, Pai, eu quero lhe pedir nessa noite, no final dessa mensagem, trabalha nos corações que aqui estão. Trabalha nas vidas que aqui estão, Senhor Deus. Visita lares, famílias, casas, casamentos, ó Senhor. Dá vitória para a tua igreja. Coloca as tuas mãos de poder. O Senhor é aquele que provê a comunhão, meu Pai. O Senhor é aquele que provê a preparação de tudo. O Senhor é aquele que nos provê o reino. E o Senhor é aquele que é a nossa provisão. Pai, a tua igreja não voltará para casa, meu Pai, apreensiva não. Alguns voltarão para os seus lares, sim, Senhor, mas deitarão a sua cabeça sobre os seus travesseiros, Senhor. Reclinarão o descanso, porque o amanhã o Senhor já proveu e já preparou tudo. Pai, eu quero liberar uma bênção sobre a vida dessa igreja, pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Deus abençoe.